Olá pessoal, bem-vindos ao canal ProgVire, videoaulas de programação. Aqui quem fala é Ulisses Alves. Nós estamos dando sequência na nossa série sobre o guia de programação C# da Microsoft. Estamos com a versão em inglês aqui do guia, na página 54. Você pode obter a versão em português também, ou em inglês se preferir, nos links que estão disponíveis aí na descrição do vídeo. Nesse vídeo nós vamos dar sequência na nossa análise ou na nossa exploração de conceitos orientados a objeto em C#, com o nosso pequeno modelo aí de um sisteminha bancário. Hoje nós vamos começar a implementação da criação de depósitos e saques, né? No nosso pequeno modelo. Até o momento a gente está com esse código aqui, com essa classe Bank Account, e hoje nós vamos implementar, ou pelo menos começar, né, a implementar o método de depositar, fazer o depósito e o de fazer saque. Vamos lá. Que ele diz, né, o guia: sua conta bancária, sua classe de conta bancária precisa aceitar depósitos e saques para funcionar corretamente. Por quê? Porque a gente viu esses requisitos aí em uma aula anterior. Aqui a gente viu esses 7 requisitos aqui. Um deles era fazer depósitos, deve aceitar depósito, e o outro é aceitar saques. Então a gente precisa satisfazer todos os requisitos que foram definidos para nosso sistema, né? Nossa conta bancária. Então a gente precisa implementar, por isso a gente precisa implementar saques e depósitos nela. Aqui ele fala também: vamos implementar depósitos e saques criando um histórico de todas as transações da conta, que é basicamente aquele extrato bancário, né, que você imprime lá no seu banco, no caixa eletrônico, para você ver como está a sua conta, tudo que entrou, tudo que saiu. Então ele vai implementar aqui esse tipo de histórico de lançamentos para auxiliar aí no cálculo do nosso saldo da conta. Isso tem algumas vantagens sobre simplesmente atualizar o saldo de em cada transação, porque atualmente aqui o balance, saldo, né, tá um número fixo, não fixo, mas simples, né, que atribui lá um valor e ali fica o saldo. Só que isso tem desvantagens, e pela implementação de um histórico tem uma série de vantagens que ele vai falar agora. O histórico pode ser usado para auditar todas as transações. Auditar é o que? É você verificar se realmente foi você que fez aquela transação, se não tem nenhum lançamento lá a mais do que você espera, se ninguém andou sacando dinheiro na sua conta sem seu conhecimento, essas coisas. Então, por meio do histórico é possível isso. E gerenciar saldos diários também. Então, com isso você pode saber, tal dia tinha quanto de dinheiro na minha conta, né? Qual era o saldo naquele momento. Um histórico permite isso. Calculando, por meio de calcular o saldo a partir do histórico de todas as transações quando necessário, quaisquer erros em uma única transação que são consertados ou corrigidos serão corretamente refletidos no saldo dos próximos cálculos, no próximo cálculo. Ou seja, o histórico também, se teve erro em algum momento lá e for corrigido, aquilo é refletido em todos os demais cálculos de saldo da conta de outros períodos que cobrirem aquele ponto que foi corrigido. Então, essas são algumas vantagens, né? Por isso que lá na sua conta, no banco, não tem só a opção de obter o saldo, e sim a opção de obter um histórico, né, extrato bancário, porque assim você tem mais controle do que aconteceu com a sua conta. É isso que ele está querendo implementar aqui. Vamos começar criando um novo tipo para representar uma transação. Então, assim como a gente criou um tipo
uma classe para representar uma conta bancária, agora a gente também vai criar uma outra classe para representar o nosso histórico de lançamentos, para representar uma transação. Então o histórico vai ser representado por uma série de transações. Este é um tipo simples que não tem quaisquer responsabilidades. O objetivo dele é apenas armazenar as informações mesmo, ou representar as informações em memória. Ele precisa de algumas properties. Então a gente vai criar aí um novo arquivo chamado transaction.cs, aqui dentro do projeto classes, adicionar um novo item, classe transaction.cs. Aqui nós temos uma classe transaction. Ela vai ter esse código aqui que você pode digitar aí. Aqui a gente tem 3 campos e um construtor. No caso a gente tem aqui uma quantidade, a transação ela tem uma quantidade. Transaction você pode entender como um lançamento. A quantidade daquela transação, quantidade de dinheiro, né? Aqui tem a data na qual ocorreu, o horário também. E aqui tem algumas notas, uns detalhes, né? Por exemplo, para dizer o que foi aquela transação, pagou a conta de água, foi um saque no caixa eletrônico, essas coisas. E aqui tem um construtor para a gente criar um objeto do tipo de transação quando a gente precisar, né? A gente já informa a quantidade, a data e as observações. Agora, vamos adicionar uma lista genérica de transações, de objetos de transação para a nossa classe Bank Account. Então, a gente vem aqui na nossa classe Bank Account e aqui dentro a gente adiciona nossa lista. Todas as transações. É uma lista genérica do tipo de transação, transaction, né? Listas genéricas a gente viu em tutoriais anteriores aí. Só você dar uma pesquisada aí em algumas aulas para trás, você vai encontrar lá o list T. E se não estiver acompanhando, né? Se já estiver acompanhando, você já vai ter visto. Aí agora vamos modificar como o saldo é reportado. Até o momento, o saldo de nossa conta, que é o balance, ele é simplesmente atribuído um valor para ele. Na verdade é obtido o que está preenchido nele, né? Só get aqui. Mas então agora a gente vai modificar como que o saldo é reportado. Isso pode ser encontrado somando-se, né? O saldo pode ser encontrado somando-se o valor de todas as transações. Então aqui em nosso balance, agora o nosso get vai ter uma implementação. Aqui no lugar do ponto e vírgula você apaga ele, coloca chaves abrindo e fechando. E dentro dessas chaves você coloca a implementação da property. Aqui ele basicamente soma, né, os valores. Ele define um saldo aqui de 0 temporário, uma variável para armazenar o saldo. E aí ele faz um for each aqui em todas as transações, todos os itens da transação. Ou seja, todos os nossos lançamentos dessa conta. E aí soma a quantidade do lançamento na variável temporária aqui de balance, saldo. E aí retorna a somatória de todas as transações como sendo o saldo da conta. Este exemplo mostra um aspecto importante de properties, né? Você está agora calculando o saldo quando outro programador pede pelo valor. Seu cálculo enumera todas as transações e fornece a soma como o saldo corrente. Então, acho que para esse vídeo é só isso mesmo. E a seguir, na próxima aula, nós vamos implementar os métodos fazer depósito e fazer saque. Aqui a gente já não vai mais atribuir esse saldo diretamente, né, no construtor da conta. E estes métodos farão uso ou irão reforçar, né, as duas regras que a gente falou agora há pouco.
ou melhor, outras regras, duas regras finais, que o saldo inicial deve ser positivo, a conta tem que começar com algum valor positivo, e qualquer saque não deve criar saldo negativo. Então a gente vai implementar isso aí na próxima aula, porque aqui já deu 10 minutos. Então na próxima aula a gente conclui aí a implementação dos métodos de fazer depósito e fazer saque de nossa classe aí, de exemplo representando ou explorando orientação a objeto em C#. Obrigado por assistir esse vídeo. Peço que curta o vídeo para nos ajudar. Deixe seu comentário também, compartilhe com os amigos. E vemos você em nosso próximo vídeo da série do Guia de Programação C#. Abraço, até o próximo vídeo. Obrigado, gente.